Deus me deu a graça de pregar o Evangelho desde os 16 anos de idade. E eu já estou chegando perto dos 40 de pastor ordenado na Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você me perguntar qual é o tema, o assunto, em que os crentes, inclusive eu, você que está aqui, tem mais dificuldade de demonstrar maturidade espiritual e praticar como uma atitude contínua, uma atitude espiritual contínua, eu tenho uma resposta rápida para lhe dar: perdão. Perdão é o tema em que as pessoas, mesmo cristãs, mesmo ouvindo anos após anos sobre perdão, como você vai ouvir hoje, e possivelmente vai ouvir algo parecido ao que você já ouviu várias vezes, é o tema em que a gente tem mais dificuldade. As razões são as mais diversas. Muitos de nós não compreendemos o que é perdão. Pensamos que perdão é anistia, ampla, geral e restrita, que o perdão não tem custo algum, e que perdoar é algo que simplesmente significa esquecer, colocar uma pedra em cima, relevar, que não há um custo emocional, não há um custo espiritual que alguém paga, porque ainda que o perdão seja oferecido e a pessoa que receba de graça, a pessoa que dá paga um preço, algum preço. Outra razão é porque poucas pessoas compreendem que perdão é uma parte de uma restauração de relacionamento, que está associada com reconciliação, mas não provoca necessariamente a reconciliação. É possível perdoar, portanto, e não ser possível uma reconciliação. Porque enquanto o perdão é um ato unilateral, em que só alguém e uma só pessoa precisa definir e decidir perdoar, a reconciliação, no entanto, não depende apenas de quem perdoa, depende também do ofensor. E frequentemente esse ofensor pode não reconciliar-se, pode não querer reconciliação. E por mais que você tente, não andarão juntos dois se um deles não desejar. Portanto, para alguns, quando imaginam que perdão é algo que vai fazer com que você conviva com essa pessoa de novo, faz com que alguém diga assim: então não vou perdoar. Uma terceira razão, ou um terceiro grupo de razão, tem a ver com o fato de que as pessoas imaginam que perdão é alguma coisa que você não apenas releva, não apenas anistia, sem custo emocional nenhum, e é fácil de fazer, coisa que nós sabemos que não é, não apenas porque perdão não tem necessariamente a ver com reconciliação, mas um outro grupo tem a ver com o fato de que o perdão, ela não nos deixa sem cicatrizes, pela culpa, pela marca que nos foi deixada. Portanto, não é um mero esquecimento, não é fazer de conta que não aconteceu. Alguns até dizem que certas coisas a gente não pode esquecer para poder valorizar o que delas decorreu como aprendizado de vida. O que significa dizer que alguém que lhe fez mal, não necessariamente você esquece o mal que ela fez, no sentido de você ser imprudente e não ter as providências que você precisa ter para que este mal não se repita, seja pela mesma pessoa, seja por alguém. Por exemplo, alguém que é enganado por outrem porque foi ingênuo. Lembrar da ingenuidade, de como alguém tomou aquela ingenuidade e lhe fez mal, é fundamental para que você corrija essa sua ingenuidade, para que outra pessoa não repita a mesma coisa contra você. Portanto, lembrar é necessário para haver aprendizado, e aprendizado gera maturidade. Maturidade é o que faz a gente não cometer os mesmos erros sempre, em circunstâncias diferentes. Diante desse cenário, então, em que nós teríamos muitas coisas para corrigir sobre percepções erradas acerca do perdão,
ou sobre a nossa própria indisposição de perdoar e as razões que nos fazem ser indispostos a perdoar, o que é que a palavra de Deus realmente nos ensina? Talvez esse seja um dos temas mais comum nas escrituras de Gênesis e Apocalipse. Você tem histórias contadas sobre perdão. Você tem princípios bíblicos, ordens sobre perdoar. E apesar disso, parece-nos ser um tema que a gente vai e volta nele, porque não é apenas uma questão cognitiva de você compreender. Tem um aspecto emocional e espiritual, porque perdão frequentemente está associada a coisas do tipo decepção, frustração, mágoa, ressentimento, desejo de vingança, coisas que estão dentro de nós, sempre espreitando para tomar conta do nosso coração. Eu gostaria de ministrar ao seu coração, nesta noite, se você tomar uma decisão antes, hoje o sermão vai ser diferente, você precisa tomar uma decisão antes para que eu possa, pela graça de Deus, colocar sobre o seu coração a água cristalina do perdão. Portanto, esse vasilhame, esse recipiente que é o seu coração precisa ser desarmado, precisa ser limpado, para que você possa compreender. Se esse é um tema que incomoda você e que você tem dificuldade, se você ou outras pessoas dizem que você é rancoroso, principalmente nesse caso, mas também naquele caso em que muitas pessoas acham você alguém que perdoa com facilidade, porque talvez você não esteja perdoando de fato, não com tanta facilidade assim. Então, seja no extremo ou no outro, eu gostaria de convidar você, antes mesmo de ler o texto sagrado, a um momento de oração em que você vai dizer: Senhor, ministra ao meu coração, eu estou aqui com o coração aberto, eu quero ser tratado por Ti nesta área, porque eu posso garantir a você que se há coisas a serem tratadas nessa área na sua vida, elas precisam ir talvez mais profundo do que talvez estejam indo, para que você possa usufruir do perdão, de um coração leve e também de um espírito perdoador. Então gostaria de convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e você poder dizer: Senhor, trata comigo sobre esse tema. Eu sei que talvez vá doer, vai fazer você lembrar de coisas que você não queira lembrar, mas isso faz parte, para que Deus possa ministrar o seu coração. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui desnudos diante de Ti. Não há nada que impeça o Teu olhar penetrante e profundo de perscrutar o nosso coração, de sondar a nossa alma. Nenhum de nós se esconde de Ti agora, nem nunca, mas especialmente agora. Nem os que estão aqui, nem aqueles que estão acompanhando essa mensagem pela internet. Mas nós queremos ser sinceros diante de Ti, Pai. Não queremos fingir. Queremos ser abertos, transparentes, vulneráveis, acessíveis à Tua graça. Queremos pedir que o Senhor, por mais que doa, vá fundo na nossa alma e fale conosco, ministrando a Tua palavra sobre esse tema, acerca do qual todos nós somos desafiados diariamente, uns mais, outros menos, uns de uma forma, outros de outra, mas certamente nenhum de nós passa por esse tema sem ser incomodado. Fala conosco, Senhor, e impede que a nossa mente cheia de artifícios e sofismas possa defender o nosso ego de maneira tão clara contra aquilo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração. Não nos permite, Senhor, que o nosso coração enganoso nos engane nesse momento, nem que o inimigo possa lançar sobre nós dúvidas, questionamentos, barreiras e obstáculos, para que não possamos usufruir da Tua palavra que será ministrada agora, pois é isso que nós te oramos e a Ti daremos toda a honra e toda a glória, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 21. Mateus capítulo 18, a partir do verso 21. Se você estiver sentindo frio,
Levanta a mão. Gostou desse jeito? Se você estiver com calor, levanta a mão. Como a gente é democrático, a maioria. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim: então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, alguém que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. E vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Você quer apodrecer na prisão? Você quer apodrecer na prisão da mágoa, do ressentimento, do desejo de vingança? Você quer ser corroído por uma lembrança de um mal que alguém lhe fez e que retém emocionalmente a sua alma de tal maneira que você não consegue viver com leveza a vida? Não perdoe. Esta é a lição básica desse texto. Quando no último versículo, e agora começando do final para o começo, ele diz assim: assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. O que é que ele diz que fará? Ele fará o que aquele senhor fez com o primeiro servo, que tinha uma dívida imensa, 10.000 talentos, era alguma coisa como 30 anos de trabalho diário, recebendo a diária de um trabalho de um trabalhador, uma dívida impagável, porque ele também teria que nesse período comer, habitar, pagar suas outras contas, portanto era uma dívida impagável. Mas ele perdoou, e diz o texto, nessa parábola que Jesus conta, que apesar do tamanho, da generosidade do perdão recebido, ele não teve em contrapartida nenhum tipo de generosidade, pelo contrário, foi mesquinho, legalista, foi alguém que sem nenhum dó, nenhuma piedade, nenhuma compaixão, diferentemente do perdão que havia lhe oferecido, não ofereceu perdão a alguém que tinha uma dívida muito menor. Veja a desproporção: 10.000 denários, 100 denários, ou 100 talentos. Veja que era uma coisa absurda, era como se fossem 10 milhões para 100 reais. E é essa desproporção que explica na parábola de Jesus porque que o perdão recebido nem sempre é o perdão oferecido. Sim, porque esse é o grande desafio para nós como cristãos.
Todos queremos ser perdoados. Na verdade, todos fomos perdoados. Todos somos perdoados continuamente. Todos seremos perdoados. E todos nós queremos usufruir desse perdão. Quem daqui diria assim: seja o Senhor apenas justo e não misericordioso sobre mim? Seja o Senhor rígido, inflexível, e cobre de mim tudo o que eu fizer, falar, pensar, imaginar, motivar-me de maneira negativa e pecaminosa contra Ele, cobre o Senhor de mim. Quem de nós, nesse momento, diria para Deus: Deus, nesta hora, pese agora na balança da tua justiça as coisas boas e as coisas ruins que eu tenho feito ao longo da minha existência, feche a conta, passe a régua e diga o tamanho do débito e cobre o débito, não apenas nessa vida, mas na vida eterna. Quem de nós diria isso? Nenhum de nós. Porque nós temos consciência de que essa conta é desfavorável. É desfavorável porque somos pecaminosos, somos pecadores, pecamos por palavras, por pensamentos, por ações, por palavras não ditas, que são os pensamentos, e pior do que isso, por motivações que nem se tornaram pensamentos, mas estão subjacentes, embaixo, por trás, se escondendo de supostas boas ações. E o Deus que sonda, pesa, vê, avalia tudo isso, mensura toda essa coisa horrível que é ser um homem e uma mulher pecadores, certamente, ao pesar diante daquela imagem social que nós projetamos, a conta seria desfavorável para nós, não tenha dúvida nenhuma. Todos nós temos consciência disso. Que até mesmo nos relacionamentos em casa, marido e mulher, pai e filho, irmãos, ou no trabalho, chefe, colegas de trabalho, nós sempre temos alguma coisa que, se for ao pé da letra, nós vamos ficar devendo. Nós temos consciência que devemos para o governo, nós temos consciência que devemos para o próximo, nós temos consciência que devemos, e temos juros e correção monetária, e multas e taxas, que se fossem todas cobradas, nós não conseguiríamos pagar. Seriam 10.000 denários. Todos nós temos consciência disso. A razão é porque quando nós somos cobrados, e essa é uma das razões, nós logo pedimos o quê? Desconto. Por que nós pedimos desconto reconhecendo a dívida? Porque a dívida é real. Tem até uma frase: devo quando... devo, mas pago quando puder. Não é assim: devo, não nego. Pago quando puder. Se puder. Mas se der um desconto, melhor ainda. Perceba então isso. Então todos nós queremos usufruir do pecado, do perdão, porque temos consciência do pecado. O que é que há de atitude semelhante entre aquele que devia 10.000 denários e o que devia 100 talentos? Como diz no texto, ambos, diz o texto, que estavam diante dos pés do cobrador, do credor, e pediam: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo a você. Consciência, portanto, de dívida nós temos, por isso temos apreço pelo perdão. Todos nós. Se você quer compreender bem esse texto, no entanto, na segunda parte dele, você precisa compreender o restante desse texto. É muito curioso, porque o capítulo 18 de Mateus é um capítulo que trata de aspectos e nuances diferentes de relacionamento. Acompanhe aí na sua Bíblia, você vai perceber. Ele começa com alguma coisa relacionada à humildade e superioridade. Veja, no verso 1 ao verso 4, havia uma questão entre os discípulos, perguntando-se quem seria o maior no reino dos céus. E aí o Senhor diz que se eles não se converterem e se tornarem como crianças, veja aí o verso 2, eles não entrariam no reino dos céus, porque aquele que se humilhar como uma criança, esse é o maior do reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Estava falando de orgulho e de humildade, de predomínio e de subordinação. Estava falando de relacionamentos, e nós sabemos que isso acontece. Quando chega no verso 6 ao verso 8,
Jesus, ainda nessa mesma toada de relacionamentos, fala sobre aquilo que nós não devemos fazer para prejudicar o outro. Ele usa uma expressão que se tornou corriqueira, chamada pedra de tropeço, que é quando alguém joga alguma coisa no caminho do outro, seja por meio de uma atitude, de uma palavra, ou de qualquer ação que prejudica alguém. E Jesus é muito claro quando diz que Ele toma para si o mal que fazemos contra outras pessoas. Que Ele se torna o vindicador, o defensor daqueles que não podem defender a si mesmo e que são prejudicados pelos maiores. Tanto é que Ele chama essas pessoas, independentemente de elas serem ricas, grandes, poderosas ou não, de meus pequeninos. Por que são pequeninos? Porque há uma assimetria entre aquele que prejudica e o prejudicado, e Ele toma as dores do prejudicado. Portanto, Ele diz, cuidado, para você não prejudicar alguém, colocando uma pedra de tropeço. Depois, no versículo 10, ainda nessa toada de falar sobre os pequeninos, ele usa a parábola na maneira como Mateus organiza o seu evangelho, falando daquele que se desgarra. E a ideia aqui, a imagem é de uma ovelha desgarrada, a centésima ovelha. E o princípio aqui é que o Senhor dá tanto valor a uma pessoa que Ele vai buscar aquela pessoa, porque cada relacionamento para Ele, com cada uma das suas ovelhas, é precioso. Tanto é que em João capítulo 10, como nós pregamos hoje pela manhã, Ele diz que as minhas ovelhas eu as chamo pelo nome. Portanto, chamar pelo nome é eu ter um relacionamento pessoal. Não despreze nenhuma delas, porque eu não desprezo. Quando chega no versículo 15, Jesus, agora entrando claramente no tema do pecado e do perdão, diz assim: se o teu irmão pecar contra você, vá e repreenda. Há uma liturgia da confrontação e do perdão. Vá e repreendam, em particular. Se ele lhe ouvir, você ganhou o seu irmão. Veja, não é ganhou o perdão, ganhou a discussão, ganhou o seu irmão. O relacionamento foi mantido. Mas se ele não ouvir, leve ainda você, uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Há quase uma processualística aqui. E o objetivo não é punir, mas recuperar o relacionamento. Mas aí, então, quando chega no versículo 21, que é o texto que nós lemos, ele quer ilustrar isso, porque Pedro, aproxima-se dele e pergunta a Jesus: Senhor, então até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? E por que Pedro perguntou isso? Porque você perguntaria, porque eu perguntaria. Senhor, se é para ser tão bonzinho assim, se é para ser tão cuidadoso assim, se é para ser tão humilde assim com as pessoas, se é para buscar aquela pessoa desgarrada porque ela é preciosa, mesmo que ela tenha ido porque quis, se é para perdoar 70 vezes 7, aquele irmão que peca contra mim, eu pergunto, quantas vezes eu devo perdoar então esse irmão? Eu devo deixar ele fazer o que quiser e ser o bonzinho da história e nunca chamar o feito à ordem, nunca confrontar? É isso que ele está dizendo: Senhor, eu devo perdoar meu irmão até 7 vezes. Lembre que 7 na Bíblia é o número da perfeição. E Jesus então faz, diante daquele critério quantitativista de Pedro, que queria medir o tamanho do perdão. Imagina que coisa esquisita. O perdão tem que ir até 6 ou 7 vezes. Seria o equivalente a dizer assim: você ama aquela pessoa que você prometeu viver com ela até que a morte separe, até que ano? Você vai se casar com ela e ficar casado até quanto tempo? Quantas vezes o seu filho vai merecer? Por quantos anos ele merece o seu amor? Claro que qualquer pessoa diria assim: não se mede essas coisas, não se mede amor. Também não se mede perdão, mas Pedro queria medir, e diz o texto que ele pergunta: Senhor, quantas vezes então eu devo perder? Por que Pedro se inquietou, irmãos? Porque é inimaginável, ou era inimaginável para Pedro e para você, pensar assim: então se eu for sempre perdoador, essa pessoa vai se prevalecer e vai continuar aprontando comigo. Tem que ter um limite, Senhor, até quantas vezes? E então Jesus, de maneira muito sábia, como sempre, entra na vibe de Pedro, vai na nave com ele e diz assim: você quer conversar sobre quantidades? Então eu vou lhe dizer. Pegue o 7, que é a perfeição, pegue o 10, que é a completude, multiplique um por outro.
e você vai chegar a 490, 70 vezes 7. Mas o problema não era a quantidade, você está entendendo? Jesus estava querendo usar 2 números simbólicos na Bíblia, 10 e 7, para mostrar que o perdão perfeito e completo não tem limite. E por isso que ele diz, perdoe 70 vezes 7, que daria 490, mas a questão não é o tamanho do perdão. É a compreensão de que ele, para ser perfeito e para ser completo, não pode ser medido. Porque não é uma questão de quantidade. Dessa maneira, então, é quando Jesus trabalha essa questão do perdão contando essa parábola. Essa parábola só pode ser compreendida à luz de todo esse contexto anterior, que fala de humildade e superioridade, que fala de cuidar do outro, não colocar tropeço ao outro, que fala de buscar a ovelha desgarrada, mesmo que você seja uma das 99 bem certinhas e ela seja errada, que fala sobre como tratar o irmão que peca, em instâncias de processo que permita que você ganhe o irmão e não perca o irmão, ganhe o irmão e não ganhe apenas a discussão. É nesse contexto que ele então conta essa parábola. É nesse contexto que eu preciso compreender essa história. Parábola não é alegoria. Então a melhor maneira de interpretar aqui é não dar nome aos bois. Mas fica óbvio que esse Senhor, que resolve ajustar contas com os seus servos, remete-nos à ideia de que existe alguém, somente uma pessoa, que é o único que é chamado de Senhor aqui na história da parábola. Os outros são servos, conservos, vocês estão num nível diferente. Que esse Senhor remete-nos à ideia de alguém que é justo e que não deve nada a ninguém. A pergunta que eu lhes faço nessa noite: quem é que é justo e não precisa pedir perdão a ninguém? Quem? Somente Deus. Então está muito claro que esse Senhor aqui remete a Deus, que sim, em vários momentos da nossa vida, resolve ajustar conta conosco, que todos estamos no mesmo nível como servos, quer devamos mais, quer devamos menos, mas não somos senhores, somos servos. E quando ele resolve ajustar conta com os seus senhores, com os seus servos, e passa a fazer, por uma questão de graduação, os seus cobradores, como qualquer cobrador faz, porque vai ter o mesmo trabalho, então vamos cobrar do que deve mais, não é assim que se faz. Então o cobrador pergunta: quem é que deve mais aqui? Tinha um que devia, diz o texto, 10.000 talentos. E trazem esse devedor. Mas há uma constatação no verso 25. É que ele não tinha condições de pagar. Não tendo ele, porém, com que pagar, aquilo que ele não podia pagar, tinha que pagar de alguma forma, porque na vida não existe almoço grátis. Se há uma coisa que está extremamente ligada, e eu quero que você peça a Deus agora: Senhor, me mostra como isso é verdade, é que perdão tem a ver não apenas com misericórdia e compaixão, tem a ver com justiça. Perdão não é anistia, não é fazer de conta que o outro não deve, não é deixar para lá, não é simplesmente esquecer. Isso é graça barata, isso é perdão barato, isso não é perdão. Frequentemente eu trato com casais em que algum deles aprontou mais do que o outro, porque eu quero dizer aos casais aqui que não existe essa historinha do que ele fez ou do que ela fez e o outro é o coitadinho. Num relacionamento sempre tem relações aí de causa e efeito, uns menos, outros mais, mas ninguém no casamento, nem na relação pessoal, seja ela qual for, é completamente culpado, e o único culpado completamente inocente e o único inocente. Existem proporções, sem dúvida alguma, de culpa, mas não existe santinho, não existe bonzinho que nunca aprontou, mas de repente alguém aprontou demais, mas de maneira tão flagrante, de maneira tão vergonhosa, de maneira tão infiel, desleal, que a outra pessoa teria motivos, irmãos, não era para perdoar, é para não perdoar. Mais ou menos como aquele samba antigo: você abusou, tirou partido de mim, abusou, foi demais, passou do limite. E aí a pessoa
às vezes, chega para mim e diz: mas eu já perdoei, pastor. Eu estou trazendo para o senhor nos ajudar, mas eu já perdoei. Sinceramente, na hora que a pessoa diz isso, eu ponho uma interrogação do tamanho desse templo, dizendo assim: perdoou nada? Perdoou nada, esse negócio vai ser só uma questão de tempo. Aí às vezes a pessoa volta para o relacionamento, recompõe a relação, e aí a pessoa mostra as verdadeiras garras. Perdoou, mas qualquer coisinha diz: lembre do que você fez. Lembre. Vai fazer de novo não, vai? Ou então, perdoou, interessante, perdoou, mas agora você vai ter que fazer assim, para compensar a dor que você me provocou. Isso lá é perdão, irmãos? Isso é perdão barato, isso é artimanha, isso é estratégia de um eu, que quer trazer o outro para si e dizer assim: agora você vai pagar. Não é perdão barato, é graça sem valor, porque diz o texto aqui que ele reconheceu que era uma dívida impagável. Eu aprontei mesmo, meu Deus do céu, como é que eu consegui fazer uma dívida com o meu Senhor, que vai durar 30 anos para eu pagar? Como é que eu vou pagar? Quem é aqui que assume uma dívida nesse ponto e diz assim: não, isso aí é besteira? Na verdade, é até afrontoso você não reconhecer a sua culpa. E ele reconheceu. Ele reconheceu porque era impagável, não tendo ele, porém, com que pagar. Mas aquilo que alguém não pode pagar tem que ser pago. O perdão, por exemplo, que você recebe de Deus, não lhe custa nada, é de graça, mas custou a ele simplesmente o seu único filho. O valor do seu perdão não é aquilo que você não podia pagar, é aquilo que ele, para lhe perdoar, pagou. E pagou colocando sobre Jesus o peso que era seu, a condenação que era sua, a morte que era sua e minha. Portanto, aquilo que você recebeu de graça custou para Deus tudo. Ele não podia comprometer a sua justiça, ele não podia simplesmente dizer: não, isso é bobagem, isso não é nada, isso você não me deve, deixa para lá. Porque ele é santo, porque ele é puro, porque ele é justo. Alguém tem que pagar. E a beleza do perdão, e talvez a grande primeira verdade que eu quero dizer, é que quando você perdoa, você assume o ônus do peso da culpa que você não tem. Perdão é divino, perdão não é difícil, perdão é impossível. Sem Deus, você não perdoa. Se você for para a conta, você vai dizer: eu pagar de novo? Eu sofrer o dano? Eu aguentar calado o que essa pessoa fez comigo, quando está muito claro que ele errou, que ele tem uma dívida para comigo, e pior, quando ele nem sequer reconhece, porque muitas vezes a grande dificuldade nossa, dentre outras, é quando a gente atrela o perdão à necessidade do outro se arrepender. E eu quero dizer que perdão não é algo que você condiciona ao arrependimento de outro. Sabe por quê? Porque quando Deus perdoou você, você não tinha nem consciência do seu pecado, quanto mais do arrependimento que você tinha que ter. A Bíblia diz que Deus nos perdoou antes mesmo de nós pecarmos. Irmãos, é uma coisa incompreensível. Ele não disse assim: ok, eu estou aqui para perdoar, viu? Mas você primeiro tem que arrepender-se. Não, ele perdoou. Ele não disse assim: eu tenho uma boa intenção, mas depende da negociação que nós fizemos aqui. Não, ele perdoou. É claro que você só usufruiu o perdão de Deus quando você se arrependeu, quando você se conscientizou. Mas entre a atitude de perdoar de Deus e o seu privilégio de usufruir do perdão, claro que tem um arrependimento, mas não é condicionante. O amor de Deus perdoa, Ele é um Deus perdoador, compassivo, misericordioso, mas não quer dizer que isso é sem custo, só que você não pode pagar a dívida. Deixa eu dizer uma coisa: quando você se arrepende diante de Deus, você não está compensando o seu pecado. Deixa eu dizer uma coisa: não pensa assim: não, tudo bem, agora Deus tem que me perdoar porque eu me arrependi. Não. O seu arrependimento
não é um milésimo do milésimo do milésimo do milésimo do que significa o pecado diante de Deus. Ele não lhe perdoa porque você se arrepende. Ele perdoa porque é um Deus perdoador. O arrependimento é muito mais para você usufruir o perdão do que para você garantir o perdão, para você forçar Deus a lhe perdoar, porque Ele não é forçado pelo seu arrependimento. Ele é um Deus perdoador. Agora vá guardando tudo isso, viu? Vá guardando tudo isso, porque quando chegar na hora de você perdoar, tudo isso vai estar valendo, porque se isso está valendo entre Deus e você, precisa valer entre você e os outros. Guarde isso, porque quando é na hora de usufruir, nós queremos o perdão. Quando é na hora de dar o perdão, nós dizemos, não, primeiro precisa se arrepender, pagar, compensar, restituir. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos. Irmãos, aqui nós temos uma lei que remete a Moisés. Pessoas se tornavam escravas. Era uma escravidão completamente diferente daquela que nós conhecemos dos livros da história e da nossa origem étnica no país. Essa escravidão era uma escravidão voluntária ou coercitiva por uma dívida que a pessoa não tinha como pagar, e ela alugava-se por um período de tempo para, com seu trabalho, pagar a dívida que tinha. Esse homem ia ficar 30 anos escravo. Mas não somente ele, se ele quisesse acelerar, e ele até é longânimo e assaz, benigno, quando diz, vamos compensar aqui em tempo mais rápido, para vocês não ficarem todos escravos. Então vai você, sua mulher e os seus filhos, e tudo que você possuía, até que a dívida fosse paga. Seria menos de 30 anos, seria, mas de compensação iria ver a mulher escrava, os filhos escravos, e tudo que tinha conquistado vendido para pagar a dívida. Porque perdão tem preço. Perdão tem preço. Seja o preço material, seja o preço emocional. Havia um preço. E Deus, representado por esse homem aqui, não passou a mão, não deu desconto. Deixa eu lhe dizer, inclusive é algo que você precisa também lembrar. Graça é graça, não é desconto. Desconto é quando você entra com um pedacinho e o seu credor lhe dá o restante. Mas isso não é de graça. Se eu disser para você, olha, eu tenho algo para lhe vender, é R$1 milhão, e eu lhe disser, eu lhe dou um desconto de 90%. Eu não posso, depois de um negócio, dizer assim, rapaz, isso foi de graça para fulano. Não foi, custou R$100 mil, ou R$1.000, ou R$1, ou 10 centavos, graça ou é 100%, ou é tudo ou é nada. O que ele está dizendo aqui é que da mesma maneira como a justiça ou é tudo ou é nada, a graça ou é tudo ou é nada, mas alguém tem que pagar. E quando alguém tem que pagar, ele diz, Senhor, tenha paciência comigo. E veja, o texto mostra, e você consegue quase que visualizar aquele homem prostrado, chorando, quebrantado, reconhecendo a sua dívida, caindo aos pés dele, diz o verso 26, implorando repetidamente. Não era um pedido simples, formal, um protocolo, não era uma proposta de dívida que se oferece ao banco, era alguma coisa que o cara ia lá, chorava, pedia e dizia assim, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao meu Senhor. Não foi pela promessa do pagamento de tudo que o resultado veio, porque diz o texto que o Senhor daquele servo, compadecendo-se, veja, foi a compaixão do Senhor é o que o fez mandar embora e dizer assim, sua dívida está perdoada. Irmãos, eu não sei se a gente consegue entender bem o perdão que a gente deve oferecer aos outros, se não tivermos em mente o perdão que Deus nos ofereceu. Deixa eu explicar para você, mais uma vez, algo óbvio. Você nem estaria aqui. Você nem estaria aqui. Quando eu me levanto para pregar, eu sou tão constrangido com o fato de que Deus me perdoou.
E mais ainda, Deus me deu a oportunidade de servi-lo e pregar acerca da verdade dele, sendo eu quem sou. Só eu sei quem eu sou, irmãos. Só eu e Deus muito mais. Nem essa mulher que vive comigo há 37 anos sabe quem eu sou, que me conhece há 42. Só Deus sabe quem é você. E apesar disso, Ele lhe perdoou. Era impagável. Você tinha que estar toda hora e todo instante dizendo: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Senhor, o que é que o Senhor quer? O Senhor quer que... Agora eu sou seu, Senhor. A dívida é tão grande que eu devia estar apodrecendo no pecado, no mundo, na condenação do diabo. Agora eu estou vivo. O Senhor ainda me deu uma família, me deu um emprego, me deu uma vida, me dá coisas, me protege do mal, faz coisas assim absolutamente impagáveis. Você consegue compreender que uma pessoa perdoada, diante do princípio de que você não merece, que o perdão é generoso, é eterno, é gracioso, essa pessoa é vendida para aquela outra, no sentido emocional e espiritual, a ponto de se sentir pertencente ao outro. Por isso que nós chamamos, inclusive, Deus de Senhor. Não é apenas um pronome de tratamento, não é Senhor fulano de tal, não é. Senhor porque Ele é nosso dono, Senhor porque Ele nos comprou, Senhor porque a nossa vida seria condenada, Senhor porque toda alma que pecar, essa morrerá. E Ele matou o seu Filho para nos dar a vida, irmãos. A Bíblia diz que não foram os romanos nem os judeus que mataram Jesus. O Senhor mesmo o entregou. E o entregou para que eu possa ter perdão. Perdão até dos pecados que eu ainda vou cometer, porque quando Jesus morreu, todos os meus pecados eram futuros. Você consegue compreender a cronologia disso aí? Todos os meus pecados eram futuros, os pecados que eu ainda vou cometer já estão provisionados em forma de perdão pelo sacrifício de Cristo no Calvário. Por isso eu também não posso dizer a alguém que pecou contra mim: olhe, nunca mais, viu? Porque Deus não diz para você nunca mais. Deus não diz isso para você. Até porque Ele sabe que enquanto você estiver aqui até o último suspiro da vida, mesmo com o processo de santificação e transformação espiritual, você pecará. Espera-se cada vez menos, espera-se de cada vez mais atento, de maneira menos crassa, desavergonhada diante de Deus, porque quanto mais Deus trabalha em nós, menos poder o pecado tem sobre nós. Mas eventualmente, nós até vamos lá no passado e cometemos coisas que cometíamos lá atrás, obras da carne, que eu e você dizemos assim: mas como é possível, gente, que depois de tantos anos eu ainda faça isso, eu ainda diga isso, eu ainda pense isso? E Deus está perdoando porque compadecido viu você, implorando, dizendo assim: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. E Ele disse: não, você não tem condição de pagar, é melhor eu lhe perdoar. A pergunta que eu lhe faço: quanto é que custou? A dívida daquele homem. A dívida daquele homem. O perdão é equivalente à dívida. Quando eu peco contra Deus, o perdão de Deus para mim é equivalente à dívida eterna que eu tenho contra Ele, ou que Ele tem contra mim. Ele não dá desconto, Ele perdoa tudo, eu não perdoaria nada. Pois bem, tendo isso claro, qual é a segunda parte? É a parte que mais nós nos enganchamos. Porque a parte que até agora, eu talvez estar esperando, presbiteriano é assim mesmo, mas eu estava esperando um glória a Deus e um aleluia aqui. Porque seria isso, não é não? Não é não? Isso não é boas novas não? Isso não é evangelho, isso não é coisa boa não? Era para você estar dizendo assim: ganhei. Tem gente que ficaria mais feliz se ganhasse a Mega Sena do que se fosse relembrado todo dia dessa verdade. Mas eu quero dizer para você que essa verdade é mais valiosa do que a Mega Sena. Porque todo o dinheiro do mundo não pagaria a dívida que você tinha com Deus e que Ele perdoou. Até aqui tudo bem, combinado? Vamos louvar,
vamos celebrar, vamos reconhecer e vamos sair pulando. Imagina esse homem voltando para casa, a mulher aflita em casa, de joelhos, pedindo: meu Deus do céu, que esse meu Senhor não mate meu marido, que esse meu Senhor não me leve para a escravidão. E de repente ele chega: meu amor, você não vai acreditar, fomos perdoados. Celebração completa. Mas aí acontece uma coisa. Diz o texto que no caminho, verso 28, ele saiu, e como todo mundo que deve também tem um devedor, diz o texto que aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. A história contada por Jesus é emblemática, porque ele coloca realmente os extremos. Para que servem os extremos? Para mostrar a distância da diferença da atitude de Deus, o Senhor, aqui representado, para esse servo em relação ao seu conservo. A distância é tão grande que não haja dúvida para você e para mim que são duas atitudes diferentes, uma que perdoa e outra que não perdoa. E aí diz o texto que aquele servo encontrou um dos seus conservos que ele devia 100 denários. 100 denários, 10.000 talentos, é uma diferença enorme. E aí diz o texto que, agarrando-o, começou a sufocá-lo. E é curioso que os comentaristas dizem que esse sufocamento não era só o esgarçar, o esganar, melhor dizendo, o estrangular, era sufocar com o peso da cobrança. Eu não sei você, mas a pior coisa do mundo é ter cobrador em cima da gente. E se for um agiota, pior ainda, porque ele está disposto a tudo. Eu costumo dizer assim, que quem empresta dinheiro a juros, e principalmente a juros exorbitantes, é um assassino em potencial. Me desculpe se tem alguém aqui que faz isso. E eu vou explicar por quê. Porque para reaver o que empresta, essa pessoa está disposta a tudo. Isso aí inclui bancários, ou melhor, banqueiros, que fazem isso de maneira institucional com esses juros escorchantes que nós temos hoje. Estão dispostos a tudo, tanto é que sem nenhum problema eles tomam a sua casa, tomam o seu carro e tudo mais. É justo, porque você fez uma dívida que você deve pagar, mas estão dispostos a tudo. E ele estava disposto a tudo, a sufocar com as mãos, sufocar com a cobrança, sufocar com a vergonha, sufocar com tudo que aquele homem poderia ser sufocado, dizendo: pague-me o que você me deve, pague-me o que você me deve, pague-me o que você... Esse homem era o mesmo, irmãos, que talvez poucos instantes implorava, cheio de humildade, cheio de reconhecimento, diante do seu credor, que tivesse paciência para com ele. Que paciência? Essa paciência? Perceba a desproporção? De modo que quando eu, e essa é a ideia do Senhor, quando eu, que sou tão perdoado, de maneira tão generosa e compassiva por Deus, ao invés de ter o mínimo de compaixão e generosidade para com quem me pecou contra mim, me deve algum tipo de coisa, não o faça, eu sou como esse homem, que estou sufocando o outro. E a Bíblia diz que ele sufocou, e Jesus é perfeito. Diz assim: o seu conservo, caindo aos pés dele, veja a mesma expressão anterior, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. A mesma frase. O que é que se esperava? O que é que se esperava, sinceramente? O que é que se esperava? O sujeito que acabou de ganhar um perdão de 10.000 denários, agora está cobrando 100 talentos. É muita mesquinhez, não é? É muita avareza. É muita injustiça. É muita desproporção. É muita desgraça. É muita impiedade. É muita crueldade. É muita injustiça. É muito tudo. A desproporção é absurda. Depois de dizer: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você, o que é que se esperaria daquele homem? Olha, acabei de ganhar aí uma sobrevida que me custou, ou que me custaria 10.000 talentos. O que é 100 denários para 10.000 talentos?
Deixa para lá. Talvez o que se esperava dele é dizer assim: vá em paz, sua dívida está paga. Era uma questão só de justiça, de proporcionalidade. Mas o que é que ele faz? Diz o texto que, pelo contrário, ele foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Não perdoar ao nosso próximo é a resposta mais mesquinha, mais avarenta, mais cruel, mais injusta, mais impiedosa, mais cruel que você e eu podemos fazer aos olhos de Deus. Para além dos benefícios que você usufrui por perdoar e se livrar do cárcere da alma, porque a vingança, a raiva e a mágoa são as garras da prisão que lhe prende a alguém que você não perdoa. Além do benefício, querido, põe a mão na consciência. Põe a mão na consciência. Pelo amor de Deus, lembre de quanto você foi perdoado. Lembre do tamanho da sua dívida. Lembre da atitude do Deus que lhe perdoou. Lembre nem que seja para ser justo. Lembre nem que seja para aplicar o mesmo critério, ainda que desproporcional, àquela dívida que o outro tem com você, que é mínima diante daquela maior, que Deus lhe perdoou. Mas aí vem uma terceira verdade, é que Deus está vendo. Eu disse para você, esse capítulo inteiro é Deus dizendo: eu me importo com relações, com maneiras como as pessoas se tratam, com os pequenos e os grandes, igualmente, com a desgarrada e com a que fica. Eu vejo quem põe pedra de tropeço. Todo esse capítulo é relacionado a isso, e você só pode entender o perdão que ele está, nesse momento, falando, se você entender isso, que Deus é um Deus que se importa. Deus não se importa, irmãos, apenas com as grandes questões. Deus se importa com as pequenas palavras. Deus se importa com os pequenos tratamentos. Deus se importa com as pequenas atitudes. Deus se importa quando vê que por trás daquela palavra, daquela ironia, há um desejo de machucar o outro porque você está magoado. Deus se importa com o fato de que quando você muda a atitude discretamente para o outro corresponder à sua expectativa, baseado no que ele lhe deve, você no fundo está fazendo uma vingança silenciosa. Deus está vendo quando você, não querendo atingir a pessoa, fala mal dela de lado, para que outro possa atingi-la. Isso é vingança terceirizada. Deus está vendo. Deus está vendo. E quando Deus vê, a justiça de Deus não fica inerte. Ela não fica imóvel. Deus se move. E aqui ele move-se por intermédio de companheiros e amigos daquele que estava sendo injustiçado. Diz o texto que, vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. E o texto diz que o seu senhor, chamando aquele servo, disse assim: você está sendo malvado. Eu perdoei a sua dívida, aquela dívida toda que você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E aí diz o texto que ele, indignando-se com aquela atitude, Deus indignado, esse é um Deus indignado. Deus indignado. Ora, quando Deus se indigna de algo, ele se move com fogo, ele se move com justiça, ele se move com juízo, ele se move com uma disciplina severa. Deus ficou indignado com aquela atitude, e ele se moveu, e ele fez algo que é impensável. Diz aquele texto aqui que ele entregou aquele servo a quem ele havia perdoado para que pagasse agora toda a dívida. Agora imagine, irmão, se essa parábola fosse literalmente aplicada a mim e a você, e toda vez que você não perdoasse alguém, Deus dissesse assim: então tudo bem, menino, anjo, fulano de tal, traz aqui, bate a conta desse rapaz, agora você vai pagar
aquilo que eu lhe perdoei. Mas não é isso que o texto diz lá, quando Jesus nos ensina como orar. Perdoai os nossos pecados, assim, ou perdoai os nossos ofensores, ou perdoai os nossos devedores, assim como temos perdoados a quem tem nos ofendido, ou a quem nos tem pecado, ou a quem tem dívida para conosco. Veja a relação, ele não está dizendo assim, eu só perdoo porque você perdoou. Ele está dizendo assim, você perdoou porque você entendeu o meu perdão. E se você não perdoou, é porque você não entendeu o meu perdão. E se você não entendeu o meu perdão, vai pagar a sua dívida. Porque você não está recebendo e usufruindo do seu perdão, que eu lhe dei. Portanto, você ainda quer ter uma relação de dívida e cobrança. Pois bem, agora eu vou cobrar. Imagine se Deus dissesse isso. Pelo amor de Deus. Se Deus dissesse assim, irmão, se Deus dissesse, olha, eu vou cobrar não os 10 mil, mas eu vou cobrar um dia de pecado. Eu não aguentaria, nem você também. Se Deus dissesse assim, eu vou cobrar 1 hora de pecado, você não aguentaria, nem eu também. Se Deus disse assim, eu vou cobrar 1 minuto de pecado, porque a Bíblia diz que aquele que peca numa só parte da lei é réu de tudo. Portanto, não é quantitativo, tem a ver com afrontar a Deus. Se Deus perdoasse todas as suas afrontas, por palavras, pensamentos, atitudes, motivações e omissões, e só ficasse um restinho disso tudo, já seria suficiente para você receber isso aqui, desse Senhor. Agora você vai pagar a dívida toda, sem juros, ou melhor, com juros e correção, sem nenhum perdão, sem nenhum desconto. Imagine se Deus fizesse isso. E ele diz que esse é o risco que nós podemos correr. Porque diz, assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, e se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Essa expressão se do íntimo, no texto grego é se do coração, verdadeiramente, de fato, e não apenas para o inglês ver. Se de fato é perdão. Bom, irmãos, está claro, então. Me parece que eu expliquei o texto. Me parece que você entendeu o texto. Eu rogo a Deus que o Espírito Santo aplique o texto a você. Mas de maneira prática, o que é que isso significa? Amanhã, segunda-feira, ou hoje à noite, quem sabe, se você não conseguir dormir em paz, e se tiver coisa para tratar, eu espero que você tenha uma noite tormentosa hoje, em relação a isso. Porque vai ser o meio pelo qual Deus, vai ser os seus companheiros que vão dizer a você, olha, você não pode dormir em paz, porque tem coisa que precisa ser tratada. E não quer dizer que você vai ter que sair daqui, lá para não sei onde, para pedir perdão à pessoa. Tudo começa quando você, diante de Deus, já perdoa. E, se possível, você confessa a outra pessoa e conserta com a outra pessoa, ou vai confrontar a outra pessoa para que a outra pessoa possa reconhecer, arrepender-se e pedir perdão. Mas isso aí é uma segunda etapa. A primeira tem a ver com você e Deus. Então, eu quero dizer de maneira prática o que você pode e deve fazer. Primeira atitude prática. Busque continuamente lembrar e apreciar o perdão de Deus na sua vida. Não tem coisa que lhe motive mais para você perdoar do que você ser continuamente relembrado e apreciar o perdão que Deus lhe deu. Por que isso é importante? Porque mentalmente e emocionalmente você tenderá a lembrar mais o mal feito que a pessoa fez do que o bem feito eterno que Deus fez para você. Quando você lembra o bem feito, é 10 mil talentos, 10 mil denários. Aí você diz, aleluia, que bom. E aí quando você lembra o mal feito da pessoa, é só 100 talentos. Agora, se você não lembrar dos 10 mil denários, você vai achar que os 100 talentos valem 10 mil denários. Olha o que ele fez comigo. Olha o prejuízo que ele me deu. Olha a deslealdade, a infidelidade, o mal que ele fez comigo. Então, a primeira coisa, você tem que voltar continuamente o seu coração à apreciação da graça de Deus. A graça de Deus é o que lhe motiva ao perdão, meu querido irmão. Não é quantidade, 70 vezes 7, esse aprontou demais, abusou. Não! Se você for por aí, você vai ter a resposta de Jesus a Pedro, é 70 vezes 7.
é um perdão completo e um perdão perfeito, meu filho. Aprecie a graça. Aprecie a graça. O Senhor diz, naquele episódio daquela mulher que quebra o vaso de alabastro, na ceia, na cidade de Betânia, e derrama sobre os pés de Jesus, que quando alguém diz assim, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora e não deixaria que ela tocasse nele, porque como rabino, se ela fosse tocada por alguma coisa impura, ele não poderia oficiar no templo, nem na sinagoga. E diz o texto que Jesus dá uma máxima que diz assim, olha, quanto mais houver apreciação do pecado e do perdão, mais gratidão e devoção ocorrerá. Por isso que essa mulher faz isso que é algo impensável. Você, Simão, eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés, não me deu sequer uma saudação. Sabe por quê? Porque você aprecia pouco a graça, e quem aprecia pouco a graça, aprecia pouco o benfeitor da graça. E quando se aprecia pouco o benfeitor da graça, se é impiedoso com aqueles que devem a nós. Mas quando você vê a graça, você cria as condições para seu coração ser não pecador, mas perdoador. Portanto, aprecie a graça. Está com vontade de matar alguém? Deus diz assim para você, eu também já tive essa vontade com você, meu filho. Eu também. Dá vontade de dizer assim, basta agora, ele vai pagar. Deus vai lhe dizer, eu também, meu filho. Eu também. Eu tive vontade de fazer isso. Mas eu preferi colocar isso sobre o meu filho para não matar você. Você consegue compreender isso? Lembre dos seus 10.000 talentos para você poder esquecer os 100 denários que os outros lhe devem. Segunda coisa que eu gostaria de dar de maneira prática para você. Existe uma sequência aqui que é proposital na maneira como Jesus conta a parábola. Veja, existe lá no versículo 21, uma expressão, então Pedro, fazendo a ligação com o restante do texto. Esse então Pedro, num bom grego, seria assim, imediatamente Pedro. Ou seja, diante do ensino, imediatamente Pedro perguntou. E essa mesma sequência mostra que uma coisa foi logo depois da outra. Deixa eu dizer uma coisa, não deixe a mágoa, não deixe o ressentimento, não deixe o desejo de vingança azedar na sua alma. Cheira mal, você fica amargo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você fica insuportável. Você envenena a sua própria água e fica bebendo. Você exala um cheiro luciferiano. Você fica andando de mãos dadas com o diabo, porque ele é o grande ressentido. Você troca de lado, sua alma fica escura. Você perde a alegria da salvação, porque você já não medita nas coisas de Deus. Você só pensa em se vingar. Você fica fazendo cobrações, quando você deveria estar meditando nas belezas e graças de Deus na sua vida. Portanto, não deixe isso azedar. Não deixe isso azedar. Se houver possibilidade de você confrontar, e o grande problema é que a gente é teimoso, irmãos. A gente não fala a Deus as coisas que a gente tinha de falar. A gente fala aos outros. E a gente não fala a quem deve falar, a gente fala aos outros. A gente não fala a Deus o que a gente tinha que falar. Deus, não estou aguentando mais. Aí a gente fala aos outros, dizendo assim, Deus está me deixando passar por isso, será que Ele é bom mesmo? O nome disso é clamor, o nome disso é murmuração. Em relação aos outros é a mesma coisa. Se alguém pecar contra ti, se souberes que alguém pecou contra ti, se alguém te ofendeu, vai até ele, é o princípio. Isso é confrontação. E por que nós não fazemos isso, irmãos? Nós não fazemos isso, sabe por quê? Porque nós queremos garantia que vai dar certo, que o outro vai reagir bem. Nós não queremos sofrer a dor emocional do outro e dizer assim, não, você está errado. E você se achar um otário,
de ter procurado e a outra pessoa não ter reconhecido. Você quer evitar. E nessa evitação você prefere falar aos outros o que ele fez para você. Situações conjugais, o pior erro que uma mulher ou um homem ofendido podem fazer é começar a conversar com um amigo, com um irmão da igreja, fala com todo mundo. E aquela situação que está ruim fica pior, porque constrange a outra pessoa, algo que poderia ser tratado entre eles, talvez com a ajuda de uma pessoa mais madura, um pastor, um conselheiro, mas não colocando na arena pública. Porque depois que você joga penas ao vento, você não recolhe, constrange, envergonha, cria mais ressentimento e mágoa. De maneira prática, vá direto à pessoa. Vá com um espírito dócil, mesmo que você poderia ser um leão. Porque, veja, o foco é ganhar o irmão. Se a pessoa vai aproveitar aquela oportunidade ou não, lembre, o perdão é incondicional no sentido de que você oferece. A pessoa usufrui ou não. E aí vem a questão da reconciliação. Porque é possível que você tenha a atitude certa e esse relacionamento fique quebrado para sempre. Ou você, no mínimo, precisa ser mais prudente com essa pessoa. Porque tem gente que tem uma tendência à repetição do mal. Na verdade, todos nós, de uma forma ou de outra, temos. Mas alguns aprendem e se corrigem. Pedem graça de Deus e não repetem. Outros não. Então você tem que ter cuidado, sem dúvida alguma. Se alguém já lhe deu uma facada pelas costas, não fique mais de costas para essa pessoa. É lógico. A Bíblia diz que nós devemos ser prudentes como as serpentes. Serpente não fica de costa predador. A gente tem que se prevenir, claro. De repente a gente foi ingênuo, de repente a gente foi de peito aberto, de repente a gente acreditou demais, precisava acreditar. Eu sempre gosto de dizer que alguém que é enganado, no fundo, buscou esse engano de uma forma ou de outra, pela sua ingenuidade, pela sua disposição de acreditar cegamente nas pessoas. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro homem. Todos nós somos falhos, imperfeitos e, portanto, temos o potencial de magoar o outro. Não dá para ir de peito aberto, é como andar sobre uma água que você não conhece, você coloca o pé, vai testando a água, até você ter confiança. Isso vale para relacionamentos, quaisquer que forem. Mas uma vez você fazendo o princípio, vá, busque, debaixo de oração. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você tem consciência disso, mas eu quero dizer a você como é que eu estou me sentindo. Uma dica: fale do seu sentimento, fale de sua emoção, fale não dos fatos em si a princípio, deixe que os fatos aflorem na medida em que a relação começar a ter ternura de novo, ou pelo menos possibilidade disso. Foque na emoção. Você tem ideia de como eu me senti magoado com aquela palavra? Eu quero lhe dar o benefício da dúvida, talvez você não tenha percepção, e eu vim aqui para lhe dizer isso. Olha, eu quero dizer para você que aquela coisa que você fez me prejudicou. Prejudicou dessa maneira e dessa, e isso me faz muito triste, e eu estou lutando aqui para não ficar magoado eternamente com você, meu irmão. Não resolveu? Não resolveu. Não desista. A Bíblia diz que você deve pedir a ajuda a alguém, dizer a 2 ou 3 testemunhas que possam ir a você e dizer assim: me ajude, rapaz, essa relação aqui está muito complicada. Até que chegasse ao extremo, como diz o texto, que aquela pessoa, de maneira irresoluta, dura, inflexível, empedernida na sua alma, diz assim: não aceito nada disso. E aí, meu irmão, você fez todas as instâncias e tomou todas as atitudes. A pessoa foi burra de não aproveitar. Ela foi tola, ela foi estulta. E aí, ela vai para lá e você fica cá. Mas você fica com o coração aliviado, com a alma tranquila. Você fez tudo o que cabia a você fazer. Você ofereceu todas as oportunidades, amém, glória a Deus, aleluia, a outra pessoa. Se amanhã reconhecer, acolha. Se não reconhecer nunca, você vai poder dizer a Deus: Deus só sabe que eu fiz o que eu podia fazer. Acabou. Mas não vá por caminhos alternativos. Não prejudique a pessoa com palavras contra ela. Não arregimente
um exército de difamadores contra essa pessoa. Não procure uma turma para cancelar essa pessoa, para prejudicar essa pessoa. Não use as oportunidades que você teria lá na frente para pagar com a mesma moeda, porque você não é justo. Ou você vai fazer aquém do que ela merece e só Deus vai dar, ou você vai fazer além, e aí quem vai ficar na dívida é você, porque você fez pior do que ela fez primeiro. Por isso que o Senhor diz assim: a mim pertence a vingança, a mim pertence a justiça. Eu sei dar a medida bem direitinho, não tome a vingança nas suas mãos. Não vai dar certo, você vai pecar, ou porque fez menos do que deveria fazer e só Deus poderia fazer, ou você fez mais e tomou para si algo que só Deus de maneira justa pode aplicar. Não faça isso, faça o que é certo. E a palavra de Deus instrui o que é certo. Terceira dica: reconciliação. Reconciliação é consequência não necessária do perdão. É uma consequência. A Bíblia diz que é a situação ideal. A Bíblia diz que é o melhor dos mundos. O ideal é que, uma vez consertando-se a condição que permitia o perdão, aquela pessoa se reconcilie e você se reconcilie com ele. Mas nem sempre isso é possível, eu falei no início da mensagem, porque depende da atitude da outra pessoa. E aquela pessoa precisa mudar. E você também precisa mudar. E mudança é uma coisa interessante. Todo mundo quer que aconteça, contanto que não seja consigo. Frequentemente eu gosto de dizer para pessoas que entram em conflito, principalmente casais, quando a situação fica no extremo, eu digo assim: me diga uma coisa, se hoje fosse possível você voltar a viver com esse homem ou com essa mulher, estava tudo ok? Ah, não, pastor, ele tinha que mudar muito. Se você teria que mudar alguma coisa. Recentemente alguém disse assim: não, pelos meus filhos eu aguentaria. Ninguém deveria ficar no casamento por causa dos filhos. Filho é um bom motivo para a gente não se separar, mas não é o melhor motivo para a gente ficar casado. Porque se ficar casado só por causa dos filhos, isso não é casamento. Certamente alguém deveria levar muito a sério e sobrepesar muitas vezes a separação por causa dos filhos. Mas sustentar um casamento por causa de um filho não é a melhor atitude. Mas frequentemente as pessoas fazem assim. Reclamam, mas por uma conveniência, seja econômica, financeira, seja de pais, de filhos, do que for, se acomodam àquela situação. E eu quero dizer, é um inferno em vida. Tanto para a pessoa como para a outra. Não há ganho em sair nem em ficar, se a situação não for tratada. Na verdade, eu costumo dizer que há 4 caminhos possíveis em qualquer relacionamento: ficar bem ou ficar mal, sair bem ou sair mal. As 2 piores opções é ficar mal e sair mal. A opção tolerável, mas não ideal, é sair bem. A ideal é ficar bem. Deus trabalha em ficar bem. E o nome disso chama-se reconciliação. Mas uma reconciliação madura, em que há uma realidade na cabeça da pessoa de quem é a outra, menos idealismo. Isso acontece frequentemente na adolescência, na juventude, quando nós temos os nossos best friends forever. E aquela pessoa é a melhor amiga do mundo. E de repente se torna a pior pessoa do mundo. Porque é infantil, mesmo para adultos de 60 anos de idade. Idealizar pessoas como se elas fossem perfeitas. Ou a gente só pudesse esperar coisas boas delas. É infantilidade. As pessoas são como elas são, elas têm as suas crecas, tudo que elas se formaram. Então você tem que investir o melhor e estar preparado para o pior, esperando o melhor, mas preparado para o pior. Isso é realidade de vida. Então, se você vai partir para uma reconciliação, não parte para uma reconciliação a qualquer custo.
Não, parta para uma reconciliação que seja madura, realista, cujas marcas daquilo que lhe ofendeu estejam lá para lhe lembrar do risco de acontecer de novo. Mas confiante que a graça de Deus fez você e ele, você e ela, amadurecerem no processo. E, portanto, vocês podem ter uma relação muito mais madura do que a anterior. Agora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, depois dessas 3 dicas. Eu tenho, por certo, que há situações extremas. E essas situações extremas exigem atitudes extremas. Eu fico pensando sempre que há pessoas que, diante do que aconteceu, vão ser exigidas a um perdão, assim, inimaginável. Imagine uma situação, por exemplo, de alguém que de maneira cruel e impiedosa mata seu filho, acaba com sua vida. Eu não quero ser leviano, eu não estou falando de briguinha, de coleguinha. Aqui nós estamos vendo uma coisa que é inimaginável para qualquer pessoa, dolorosa até onde alguém pode ser. Mas veja, há situações como essas que precisam de uma decisão nossa, entre a gente escrever essa história na pedra ou escrever essa história na areia. E para isso eu gostaria de ler um texto que saiu agora publicado no Brasil Presbiteriano, que eu escrevi há muitos anos e que eu resgatei. Diz assim: Amir e Farid eram amigos inseparáveis. Suas jornadas sempre foram marcadas por aventuras e momentos inesquecíveis. Certa vez, ao passarem por um rio de correnteza forte, Farid resolveu nadar. Porém, a força da água começou a arrastá-lo, colocando sua vida em risco. Amir, sem hesitar, lançou-se ao rio, enfrentando a correnteza com grande esforço, quase morrendo afogado junto com um amigo, mas conseguiu salvá-lo. Para registrar aquele gesto de heroísmo e amizade, Farid gravou em uma rocha: aqui, com risco de sua própria vida, Amir salvou seu amigo Farid. Algum tempo depois, enquanto eles seguiam viagem, uma discussão os abalou e Amir, tomado pelo nervosismo, esbofeteou Farid, pegou uma adaga na mão e quase o matou se ele não tivesse fugido. Naquele dia, sem dizer nada, pegou ele um graveto e escreveu na areia à beira do rio: aqui, por motivos fúteis e ingratidão, de maneira cruel, Amir esbofeteou e tentou matar seu amigo Farid. Amir, vendo aquela atitude, intrigado com a diferença de atitude, perguntou: quando eu te salvei, você gravou minhas ações em uma pedra, mas agora, quando eu te ofendi e quase te matei, escreveu na areia. Por quê? E Farid respondeu com sabedoria: os atos de bondade e de amor devem ser gravados na rocha, para que sejam lembrados e sirvam de exemplo para outros. Mas já as ofensas devem ser escritas na areia, para que desapareçam com o vento e não deixem marcas permanentes. Sabe, irmãos, essa história é mais do que uma narrativa sobre amizade. É uma lição sobre como lidamos com os pecados, os gestos de amor e os erros dos outros. O que é que nós temos registrado em nossa rocha e o que temos escrito na nossa areia? Muitas vezes fazemos o contrário do que Farid nos ensinou. Nós guardamos mágoas e ofensas como se fossem troféus, cravando-as em pedras emocionais que carregamos sobre os ombros para cobrar outros e nos alimentar ressentimentos. Paradoxalmente,
Somos rápidos em esquecer os gestos de bondade e de amor que recebemos, deixando-os se apagarem como palavras na areia. Deus nos mostra um caminho diferente. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. O Senhor tomou nossos pecados e os escreveu, não em uma pedra, nem tampouco numa areia, mas em uma cruz, usando cravos que marcaram o sacrifício de Jesus Cristo. E fez isso para que fôssemos eternamente perdoados, libertos da dívida que jamais poderíamos pagar. E assim como Farid escolheu gravar na pedra os atos de bondade e na areia as ofensas, devemos nos perguntar o que é que estamos registrando na memória mais profunda da nossa alma. Em casa, no trabalho, entre amigos, estamos guardando o bem ou alimentando o mal? A cruz nos ensina que o perdão é mais poderoso do que qualquer mágoa, que o amor é mais duradouro do que qualquer erro, que possamos assim aprender com Amir e Farid a gravar as bondades na rocha e deixar que o vento apague as ofensas da areia, até porque essas ofensas já foram cravadas na cruz. Meu desejo é que você, em todas as suas relações, pratique a gratidão pelas bênçãos que recebe e escreva na areia aquilo que deve ser perdoado. Afinal, não fomos chamados para carregar pedras de ressentimento, mas para viver leves à sombra da cruz, onde o perdão foi esculpido com amor eterno. Que Deus abençoe você. Amém, querido.